da identidade da RCC, da Renovação Carismática Católica, que é os frutos da espiritualidade da Renovação Carismática Católica. Faltou alguns irmãos, até está justificando aqui para mim. Então, Paulinho, você faz avaliação para nós, Paulinho? Faço. Eu tinha falado com o Diego para ele fazer a avaliação, mas ele está no grupo de oração, está saindo agora, não sei se vai chegar com o tempo. Então, tá bom. Sinomar, você faz a avaliação da avaliação do Paulinho? Você faz a avaliação do Paulinho? Sim. Então, beleza, tá? Então, Vivi, você tem 20 minutos, vou contar aqui, é 9h30 agora, tá? 20 minutos. E é com você, minha irmã. Boa noite, meus irmãos. Para quem ainda não cumprimentei, que a paz de Jesus, o amor de Maria, estejam nesta noite, né? Nós, como católicos carismáticos, nós nunca iniciamos um momento de oração ou uma oficina sem clamar o Espírito Santo, a intercessão da Virgem Maria. Então, foi o que nós acabamos de fazer. Eu vou apresentar a minha tela, tudo bem, Renata? Sim. Vou compartilhar a minha tela com vocês. Estão visualizando? Sim, tá beleza, Vivian. O tamanho tá ok, né? Tá ótimo. Ótimo, então, vamos lá. Hoje nós vamos falar dos frutos da espiritualidade da RCC, é o capítulo 4 da apostila Identidade da RCC. Eu sou Vivian Cirino de Lima, sou de Pires do Rio. Eu, atualmente, hoje estou no grupo de servos e no núcleo do grupo Magnífica. Sou casada, meu esposo é Rogério de Oliveira, também servo e do núcleo do grupo Magnífica. E atualmente está como coordenador do Ministério de Cura e Libertação da nossa cidade, de Pires do Rio. Nós temos 2 filhos, um de 21 anos e uma rapinha do tacho, que é o Carlos Eduardo, de 6 anos de idade. Então, vamos lá. Quando falamos de fruto da espiritualidade da RCC, eu trouxe como motivação para nós, né? Hoje a nossa igreja celebra a festa da Natividade de São João Batista, né? Ele que foi o precursor de Jesus, que batizou Jesus em água para que Jesus viesse nos batizar, e disse que Jesus viria e nos batizaria, né, em espírito, com o fogo do Espírito. Em Mateus 3,11 nos diz: eu vos batizo com água em sinal de penitência, mas aquele que virá depois de mim é mais poderoso do que eu, e eu nem sou digno de carregar seus calçados. Ele vos batizará no Espírito Santo em fogo. E quando nós falamos de frutos da espiritualidade da RCC, não tem como produzirmos frutos se não manifestarmos os carismas, e esses carismas que vêm se realmente acontecer um verdadeiro batismo no Espírito Santo. Nós vamos, já foi abordado na nossa última oficina, sobre a espiritualidade da RCC, no capítulo 3, onde nosso irmão, né, o Acrísio, ele falou do que é a espiritualidade, dos fundamentos jurídicos canônicos. E hoje eu vou abordar com vocês o valor desses frutos da espiritualidade. Nós vamos falar sobre a utilidade desses frutos e sobre alguns frutos desta espiritualidade. Como na introdução, eu trouxe uma fala do nosso Santo Papa João Paulo II, em 88, aonde ele nos disse: hoje, a todos vós, reunidos aqui na Praça de São Pedro, e a todos os cristãos, quero bradar: abri-vos com docilidade aos dons do Espírito, acolhei com gratidão e obediência os carismas que o Espírito não cessa de dispensar. Então, eu deixei marcado, né, essas 3 palavras em cores diferentes: docilidade, obediência e gratidão. Porque eu penso que quando se trata do Espírito Santo, nós não conseguimos produzir frutos se não tivermos docilidade.
Por que a docilidade? Nosso dever de cristão é olhar humildemente para os nossos frutos, pois eles são usados pelo Espírito Santo para orientar os nossos passos futuros. Também não tem como falar de frutos da espiritualidade se não tivermos obediência, se não formos prudentes, né? Quando falamos de obediência, como cristão, nós não temos alternativa que não seja discernir nossos passos pelos frutos. Sejam esses passos para confirmar ou para reorientar a nossa caminhada. E sendo dócil e obediente, nós precisamos ser gratos, né? Gratos a Deus por ter nos escolhido. Já foi dito aqui, né? Que não somos nós que escolhemos, mas sim somos escolhidos pelo Senhor. Nós sabemos que Jesus, ele não escolhe os capacitados, mas que ele capacita os seus escolhidos. E como, continuando na introdução deste capítulo, vem trazendo uma reflexão que eles fazem na obra do Frei Felipinho, que é o teólogo Felipe Gabriel Alves. Ele, nos anos 80, ele foi comprometido com a teologia da libertação, interessado em colocar a profecia como um dom a serviço de sua causa. Ele, assim, permeou por vários estágios da renovação. E é importante este depoimento do Frei Felipinho, meus irmãos, porque por se tratar de uma pessoa que não era do quadro da RCC, né? E muito pelo contrário, ele fazia parte de um grupo de pessoas que produziam as críticas mais contundentes sobre a RCC. E aí ele vem nos trazer o seguinte depoimento, que dificilmente na América Latina, uma diocese não tem 5 ou mais grupos de oração. Por quê? Porque esses grupos de oração, ele vem nos dizer que são fontes de consolo, fontes de paz, renovando-se continuamente no Senhor. E cada participante desses grupos de oração se sente irmão. Por isso nós nos chamamos de irmãos, irmãos em Cristo, né? Nós temos essa alegria de crer neste Cristo, não por ter ouvido, não por ter apenas ouvido falar dele, mas por nós vivermos essa experiência no ministério, que é ter Cristo vivo no meio de nós, nas nossas reuniões de oração, nos nossos núcleos de oração. Então, ele afirma que quanto mais os grupos carismáticos são perseguidos, mais aumentam em números. Fiéis ao culto da Virgem Maria, foi o que nós acabamos, o que eu acabei de falar. Nós, carismáticos, nunca iniciamos um momento sem clamar o Espírito Santo, sem pedir a intercessão da Virgem Maria. Então, ele diz que nós somos fiéis ao culto da Virgem Maria e ao amor ao Santo Papa, fazendo da Bíblia fonte gostosa de água viva, onde diariamente mergulham, bebem e se reanimam. E se nós, né, fizermos uma retrospectiva do que foi o primeiro Pentecoste, onde Maria estava reunida com os discípulos, eles estavam ali, né, fechados em oração, e os discípulos com muito medo. E foi no momento que eles receberam esse Espírito Santo de Deus. E assim, ele nos faz também uma comparação da igreja primitiva com a nossa RCC, que como essa igreja teve a força de perfurar a barreira de todo o Império Romano e penetrar o mundo inteiro, o mesmo acontece com a nossa RCC. Ela vem com a mesma força dinâmica e com o mesmo espírito prometido. Ela vem armada com os dons, com os carismas. Aí e esses dons, carismas começam com a conversão. Assim, esses carismas que brotam como simples serviços de fé à comunidade, são provocados pela experiência mística do batismo no Espírito Santo. Na nossa última live, Atos dos Apóstolos, no sábado, com Leandro Rabelo, Dayana e Lucimar, a Lucimar nos disse, né,
que quando esses carismas brotam nos grupos de oração e acontece, a gente começa a colher os frutos porque acontece o verdadeiro batismo. E esse verdadeiro batismo, ele só acontece se nós tivermos condição de visualizar uma verdadeira conversão, que é a chamada metanoia, mudança de mentalidade. É uma mudança de vida. E nós sabemos que a conversão não é fácil, né, meus irmãos? É como se eu estivesse indo em uma mão única e eu estou indo em um sentido, eu preciso converter e voltar ao contrário. Então, não é fácil. Mas essa conversão, ela só acontece quando nós recebemos verdadeiramente esse batismo no Espírito Santo. E como valor dos frutos, eu trouxe aqui a imagem, né, de uma pessoa cheia de vida. E a vida dessa pessoa não existiria se não tivessem, essa vida não existiria sem os frutos da terra, sem o nosso alimento físico. E da mesma forma é a nossa igreja, o corpo místico de Cristo. Também não existiria sem os frutos do Espírito Santo. E através desses frutos, são através desses frutos que o mundo saberá e conhecerá a nossa caminhada como cristãos. Continuando no valor dos frutos, como critério de discernimento, nós sabemos que, vamos usar um exemplo de uma árvore frutífera, né? Plantada por um agricultor, e esta árvore, para crescer, dar bons frutos, ela precisa de uma boa semente, de uma boa terra, uma terra fértil, né? E esta terra, meus irmãos, seria a nossa igreja, que é a terra do Senhor. Então, o Senhor é o nosso semeador. Ele veio e usa esta terra, que é a igreja, né? E aonde ele vai semear a sua semente. E esta semente, ela foi plantada no fim de semana de Duquesne, quando uma centelha de fogo de Pentecostes foi plantada há mais de 50 anos. E lá essa semente do Espírito Santo nasceu. E como essa semente foi plantada em terra fértil, cresceu uma árvore, né? Uma árvore que recebeu o nome de RCC, tornando-se uma verdadeira renovação pentecostal, regada pelos carismas do Espírito Santo e produzindo muitos frutos. Só que esta árvore, né, que é a RCC, para produzir muitos frutos, ela precisa de água, assim como a árvore, agora há pouco foi confirmada em oração, né? Água, chuva. Esta árvore, a RCC, precisa desta água, desta chuva, que é o Espírito Santo de Deus. E também do alimento. Este alimento, né, que é necessário para nos abastecer. E através deste alimento, que são os carismas, brotam os frutos desta espiritualidade. Então, nós temos que ter, né, a terra, que é a nossa igreja, a semente plantada, que foi o Espírito Santo, que aconteceu há mais de 50 anos, né, a primeira sementinha plantada, e aí vai brotar essa grande árvore, brotou essa grande árvore, que é a RCC, e essa árvore necessita da água, que é o Espírito Santo, e deste alimento, que é a nossa espiritualidade, para produzir bons frutos. E aí, continuando em valor dos frutos, foi feita uma pesquisa da RCC no ano de 2000, onde foi constatado que 68% de nossas lideranças, coordenadores, colaboram nas pastorais paroquianas e diocesanas. E nesse fato, meus irmãos, é levantado uma polêmica. Vou pegar aqui na nossa apostila a polêmica que é levantada. Eles dizem o seguinte, eu até deixei sublinhado,
que trata-se de certos coordenadores de pastorais que ambicionam os frutos da renovação em suas pastorais. Eles querem esses frutos em suas pastorais. Entretanto, desejam usufruir do serviço dos membros da renovação, muitas vezes mal suportam nossa espiritualidade. Mesmo assim, vivem nos convidando para ajudá-los. Não podemos nos colocar como canais visíveis da água viva com essas pessoas. Muitas vezes elas proíbem até os nossos dons. Se permanecermos numa situação desta, aos poucos nós nos esfriamos e corremos o risco de até sair da igreja. Então fica um alerta aí para nós, irmãos. Nós temos que reconhecer o imenso valor das pastorais diocesanas, bem como suas necessidades e utilidade para a conservação da igreja. Este reconhecimento, ele é visível nessa pesquisa que foi feita em 2000, onde 68% das pastorais têm participação de membros da RCC. Então, o que isso quer nos dizer? Não quer dizer que nós não podemos participar, nós não podemos permanecer mornos. A palavra de Deus nos diz, nós temos que ser quente ou frio, morno. Então, para uma solução, foi visto como uma solução para essa situação, empregar nas pastorais uma metodologia parecida com a que usamos em nossos ministérios que são para nós uma terra de missão. E a importância desses frutos para a nossa espiritualidade, para a igreja, meus irmãos, nós não podemos desanimar, devemos aprender a usar e valorizar os frutos dos critérios de discernimento e com eles esclarecer os coordenadores de pastorais que pedem a nossa ajuda. Para Jesus, né, eles também foram importantes. Jesus usou esses frutos para autenticar a sua obra, para confirmar que ele era o Messias, e porque haveríamos nós, miseráveis pecadores, não usar esses frutos, não usufruir desses frutos. E como a ausência de frutos bons, meus irmãos, ele nos diz na apostila, quando não houver frutos bons nos nossos grupos, nós devemos parar, avaliar e reorientar nossa vida e nossa pastoral. Cai bem na pergunta que o Diego fez, né, para o Leandro Rabelo, naquele dia, se nós precisamos resgatar o que nós perdemos. Então, é justamente o que precisamos fazer, se estamos notando essa ausência de frutos bons nos nossos grupos de oração, é hora de parar, reavaliar e nos reorientar nessa caminhada. E como alguns frutos que a apostila nos traz, material riquíssimo, são 6 páginas apenas, mas material riquíssimo, foi difícil de resumir, foi difícil de concentrar, porque a gente quer falar tudo, né? E a gente não consegue, o tempo não dá. Então, alguns frutos que brotam dessa espiritualidade, nós temos o fruto de viver o senhorio e a salvação em Jesus, né? Antes de nós sermos da RCC, meus irmãos, nós somos católicos, apostólicos, romanos, né? Entendemos que a salvação de Jesus, nosso Senhor, não é para ser discutida, mas para ser vivida, pois Ele nos ama e nos cuida. Nele podemos repousar e ser felizes. Na sequência, temos a aceitação e a prática dos carismas. Então, se nós vivemos esse senhorio e essa salvação de Jesus, nós aceitamos, não só aceitamos, como também praticamos esses carismas. Jesus desenvolveu em Israel um ministério profundamente eficaz, no qual os carismas foram abundantes. E os evangelhos testemunham isso para nós. Todos os atos de Jesus, os carismas, estavam presentes, do mais simples ao mais nobre, que é o amor. Então, quando abrimos os nossos corações para receber os carismas, o próprio nome diz carismático, nos diz aceitadores e praticantes desses carismas.
se nós vivemos esse senhorio, aceitamos a prática dos carismas, nós nos amamos como filhos de Deus. No primeiro mandamento de Deus diz amar a Deus sobre todas as coisas e ao seu próximo como a ti mesmo. Muitas vezes nos passa despercebido, meus irmãos, esse amar a nós mesmos, né? E um dom, né? Um carisma, que é o dom de cura, nos permite, como, quando somos curados interiormente, nos permite nos amar. Porque uma pessoa que não se ama, dificilmente ela vai conseguir amar outra pessoa. Estendendo, né, o amarmos como filhos de Deus, já amamos a Deus como Pai e ao nosso próximo como a nós mesmos. Então, nos abrimos à docilidade do Espírito Santo. É uma das nossas regras de vida, precisa ser uma das nossas regras de vida, né? Tem sido usado por Ele para nos conduzir, sermos dóceis. E se nós somos dóceis, nós conseguimos, né, apesar de sermos muito criticados por muitos coordenadores pastorais, ter esse engajamento pastoral, participar. A pesquisa mesmo agora há pouco nos mostrou que acima de 60% dos nossos líderes participam dessas pastorais. Então, contribuir com nossos irmãos, sem perder a nossa espiritualidade. Outro fruto, coração missionário, um dos maiores presentes que Deus nos tem dado. Deus quer precisar de nós, irmão. Ele quis precisar de nós. Se Ele quiser, Ele faz. Ele é Deus, mas Ele quis precisar de nós. Quantas vezes nós cansados, às vezes fim de semana, no horário de descanso, nós deixamos de estar em casa ou estar em algum outro local e estamos, né, a trabalho na messe do Senhor. Isso não é mérito nosso, não, viu, meus irmãos? Aí entra no que nós acabamos de falar, né, na nossa oração. Não fomos nós que escolhemos, nós fomos escolhidos. E esse zelo pela palavra de Deus nos queima e nos impulsiona a testemunhar a obra que Ele faz em nossa igreja. E se nós temos esse relacionamento de amor com a nossa igreja, que é o corpo místico de Cristo, que é a assembleia do povo de Deus, nós conseguimos relacionar fielmente com os santos. Hoje nós comemoramos a Natividade de São João Batista, que é um desses santos modelos que nos precedem no reino da glória, né? Sendo para nós um modelo de vivência na fé cristã. E se nós, desses vários frutos apresentados aqui, um não menos importante é a conversão, foi o que eu disse anteriormente. Se nós recebemos o verdadeiro batismo no Espírito Santo, nós temos, né, acontece essa conversão, essa necessidade de mudança de vida, essa metanoia, mudança de mentalidade. E essa conversão, meus irmãos, começa dentro da nossa igreja doméstica, que é a nossa casa, no nosso trabalho, se estende para o nosso grupo de servos, para o nosso núcleo de oração, para a nossa igreja. E para concluir, eu trouxe aqui do Catecismo da Igreja Católica, parágrafo 799, onde fala: extraordinário ou simples e humildes, os carismas são graças do Espírito Santo, que direta ou indiretamente têm uma utilidade eclesial, ordenados como são para a edificação da igreja, o bem dos homens e a necessidade do mundo, e as necessidades do mundo. Então, essa espiritualidade da RCC tem uma raiz profunda, né, na tradução de Israel. Jesus falou com o povo de Israel por meio de vários carismas. Assim, nossa prática carismática remonta esse antigo profetismo judaico. Portanto, existe uma sólida fundamentação para a espiritualidade da RCC, dada por esse batismo, por esse sopro do Espírito Santo. Portanto, vimos que esta fundamentação é bíblica, patrística e doutrinária,
e que decorre da prática de Jesus, bem como da vida da igreja primitiva que viveu no Espírito Santo e por ele. Ou seja, podemos expressar livremente nosso jeito de ser igreja, com toda a segurança de estarmos fazendo a vontade do nosso Deus, assumindo assim a nossa espiritualidade, onde quer que estejamos, pois nela somos católicos e também úteis à nossa igreja. E como para recapitular, eu vou deixar algumas reflexões para nós pensarmos enquanto cristãos, enquanto grupo de oração, né? Enquanto membros de grupos, de núcleos de oração. Quando falamos dos valores dos frutos, Jesus usou os frutos como testemunho de quem ele era, né? E está testemunhado para nós isso nos evangelhos. E nós temos usado desses frutos para testemunhar que somos cristãos, católicos, carismáticos? Em relação à utilidade dos frutos, Paulo se valeu deles para autenticar seu ministério. E nós, como cristãos carismáticos, temos olhado para esses frutos reconhecendo que o Senhor tem colhido através de nossa espiritualidade? E como alguns dos frutos que foram apresentados aqui, senhorio de Jesus, sobre os carismas, sobre nos amar, amar o nosso próximo, amar a Deus, conversão, coração missionário. Quando comparamos os fatos que ocorrem em nosso meio com aqueles que aconteceram lá na igreja primitiva, nós reconhecemos que essa ligação é inevitável pela similaridade dos frutos produzidos hoje em nossos grupos de oração. Nós reconhecemos essa ligação, que ela é inevitável ou não? Nós precisamos repensar, né, meus irmãos? E eu deixo aqui, né, como foi dito, nós não nos escolhemos, nós fomos escolhidos, né? Deus, ele não escolhe os capacitados, mas capacita os seus escolhidos. O versículo de João 15:5, eu sou a videira, vós os ramos, quem permanece em mim, eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Amém, que assim seja. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Amém, irmãos. Consegui no tempo? Quase, né? Passou, irmão? Pouquinho. Mas passou, mas foi ótimo. Amém. Tá com você, Renata. Tô te esperando. Com você, né, irmão? Você que vai fazer a avaliação, pode fazer a avaliação. Muita informação, gente. Muita informação para ser dita em 20 minutos, viu? Já. É mesmo. Até a batedeira. É assim, ô Vivian, a sua apresentação foi boa, viu? Gostei muito, já tô muito feliz, assim. Quero deixar aqui de passagem que a Vivian já foi minha professora, né, na faculdade, então ela tem o dom do ensino, isso ela já tem, é excelente professora, diga-se de passagem, e agora o Espírito Santo pegando todas essas habilidades, capacidades que ela tem, ele vai fazer muita coisa, muitos frutos, né, nascerem na caminhada. Então, Vivian, você é um instrumento muito útil na mão do Senhor. Você começou muito bem, apresentou-se, eu fui anotando aqui, você se apresentou o ensino, fez uma boa introdução, citou a fala do Papa, né, João Paulo II, trouxe uma reflexão sobre a docilidade, a gratidão, a obediência, né? Então, eu vejo que você introduziu muito bem, já levando a gente a fazer uma reflexão sobre o que o Papa João Paulo II nos ensina naquela fala dele. Quanto aos seus slides, foram muito bem feitos, bem trabalhados, ilustrados, agradáveis de olhar, não foram cansativos. A sua metodologia foi uma metodologia sistemática, né? Você foi apresentando o conteúdo assim de uma forma bem sistemática.
Gostei da sua criatividade, trazendo um elemento novo. Foi bom porque eu até assustei um pouquinho quando você falou que quem que deu aquela reflexão Frei Felipinho, né, que é da Teologia da Libertação. Me assustou um pouco, eu falei, nossa, será que, igual o Natanael um dia falou, né, pode sair coisa boa de Nazaré? Será que pode sair alguma coisa boa de alguém da Teologia da Libertação? E você conseguiu, né, tirar de uma crítica, né, uma autocrítica, então foi bom, né, uma autocrítica muito bom e enriqueceu o seu ensino. Gostei muito de você ter citado a live de sábado dos Atos dos Apóstolos, né, porque mostra unidade, caminhada com o movimento, acompanhando a nossa caminhada, né, então, ótimo, né, inclusive, diga-se de passagem, a Lucimar falou que, como graça de Deus, a RCC tem desenvolvido um frutífero movimento de formação, né, muito frutífero, então, é a palavra que ficou gravada. Sua oralidade, não tenho o que discutir, gosto muito, para mim, pessoalmente, né, gostei muito. Conteúdo claro, bem claro mesmo, colocou muito claro. Seguiu bem o roteiro, né, se apresentando, desenvolvendo, concluindo, recapitulou no final, e o que eu achei interessante foi você recapitular, levando a uma reflexão com perguntas. Porque essas perguntas, elas levam a gente a trazer a questão que você está passando aqui para a nossa realidade. Então, é sempre bom a gente motivar com perguntas, né? Então, você levou a perguntar, reconhecemos que estamos, né, produzindo tais frutos, como São Paulo, como os primeiros cristãos? Será que os nossos grupos de oração, isso é importantíssimo, levar as pessoas a pensar na sua realidade. E eu estava achando que estava faltando. Você chegou no final, na hora de você fazer a recapitulação, você levou a gente a refletir sobre isso, né? E encerrou muito bem. Pondero a questão do tempo, que passou um pouquinho. Como você disse, é muita informação, né? Eu sugeriria, se você fosse fazer o ensino, focar em 1 ou 2 frutos e trabalhar eles, falar mais um pouco daquele fruto, né? Achar aquele que você sentiu que toca mais. Mas foi muito bom. E senti falta no finalzinho de você fazer uma breve oração. Mas eu sei que é por causa do tempo. Aí a gente fala, será que eu faço a oração? Será que eu não faço? O tempo estourou, né? Mas, de qualquer maneira, excelente. Você só vai melhorar. Só vai melhorar. Já está ótimo. Então, acho que nós ainda vamos aprender muito com a Vivian, viu? Muito. Muito. Você está ensinando agora e eu vou aprender muito com você. Eu estou na sua cola. Isso é porque ela fala que ela está aprendendo, cada um bebê, né? Mas é porque eu nunca vi uma pessoa cheia da unção de Deus e da graça de Deus chegar e falar assim, eu sou tal. Sempre a pessoa chega humilde, fala que está aprendendo, mas na verdade é isso que enriquece, é isso que traz a graça. Então, parabéns, minha irmã. Ó, sou muito orgulhoso de ter você na minha vida, viu? Deus te abençoe. Amém. Nossa, irmão, agora eu tô até emocionada. Eu que agradeço, meu irmão que tem 20 anos de caminhada, meu irmão querido, através do convite dele, eu estou nesse ministério. Quando ele me convidou, eu pensei, Senhor, eu sou tão pequena, né? Eu não, assim, eu preciso estudar tanto, eu preciso buscar tanto. E aí a gente vê, né, que até o Luiz André falou numa reunião de formação, que a gente não tem que preparar só o nosso lado humano, que é conteúdo. Nós temos que preparar o nosso lado espiritual, né? Preparar a oração, essa intimidade com Deus, a gente só consegue essa intimidade orando, buscando, né? E isso eu venho fazendo, irmão, todos os dias eu venho buscando essa conversão. Eu tenho até testemunho para dar, mas não dá aqui agora, porque o tempo não, né? Então, vamos lá, vamos continuar. Muito obrigada, Deus abençoe. Amém, minha irmã, amém. Pode passar para o meu avaliador aí, Sinomar. Sinomar, com você, Sinomar. Segura, hein, Paulinho?
Pode mandar bala. Manda bala aí. Que alegria imensa, né? Estar participando de um momento como esse, de enriquecimento, né? De aumento da nossa fé, da nossa reflexão enquanto cristão. Tudo isso é fundamental. Fazendo a avaliação da avaliação, seguindo os pontos aqui, eu acho que o Paulinho ele seguiu todos os requisitos descritos aqui. Primeiro, ele fez a acolhida, né, de forma amorosa, de forma carismática, que tem que ser dessa forma, na verdade. Porque quando você prepara um momento igual a esse, você tem que, primeiramente, ser acolhido de forma carismática, porque esse é o nosso momento. Então, a gente já não pode estar acolhendo de qualquer forma. Então, a acolhida dele foi de forma amorosa, né, gentil, né, soube preparar o essencial. Também destacou os pontos positivos, citando aí vários exemplos. Então, foi importante também essa citação dos pontos positivos. Pontos a ser melhorados. Não citou, até porque eu também não percebi pontos assim a ser melhorados. Poderia estar só fazendo uma observação no caso da Vivian. É lógico que isso aqui, quando você vai fazer uma formação, na verdade, você geralmente vai estar ao vivo, né, presente entre as pessoas. Não sei se o problema era no meu celular aqui, mas eu não estava, parece que a câmera dela estava desligada. Então, muitas das vezes a gente não... Para você estava desligado ou não? A câmera? Não, para mim tava normal, tava vendo, Tá ligada? acompanhando ela, tava. Eu não sei se para os não. outros irmãos, mas para mim tava beleza, tava Eu vendo vi ela. ela pequenininha e a apresentação maior, mas... Eu tô no PC aqui, eu tô no computador, tô vendo muitas pessoas aqui, eu vi o ensino dela de um lado, até tirei foto, depois eu vou postar no grupo. Então tranquilo, é porque no meu aqui, então, deu esse Não, probleminha tava aí, aberto, sim. só estava escutando a voz. Acho que é ela que não tava vendo a gente, que tava apresentando, né, Vivian? Mas, assim, feitas as ponderações, né, pontos positivos, alguns pontos a ser melhorados, a orientação com relação aos pontos a ser melhorados também, não citou também, igual estou dizendo, não teve muito o que citar, porque ela realmente explanou muito bem o conteúdo, preparou bem, percebe-se que ela realmente preparou e tem o dom, né, para estar expressando isso aí. Tem um timbre de voz que não é cansativo, então você consegue escutar vários minutos aí tranquilamente. A metodologia de ensino também é adequada, então, assim, o Paulinho ponderou todos os itens. Avaliação muito boa, Paulinho. Obrigado. Então, só tenho a parabenizá-lo e que nós possamos cada dia mais melhorar, tanto nas avaliações quanto nas apresentações também, porque a cada dia nós vamos nos renovando nessa renovação carismática e a cada dia aumentando a nossa fé para que possamos realmente levar essa mensagem de Deus àquelas pessoas que necessitam. Então, parabéns aí pela sua avaliação, parabéns à Vivian por esse momento muito agradável, maravilhoso, e que possamos caminhar juntos aí, deixando pegadas também para que outros possam seguir. Amém. Amém, irmãos. Obrigada. Desde Olha, já. lembrando uma coisa, né? É exercitando que a gente vai crescendo, né? A gente não pode deixar de participar das oficinas, não pode desanimar, tem que estar participando sempre, porque essa vivência fraterna nossa, o exercício, né? Cada um de nós vai passar por isso aqui, então a gente tem que ter caridade para avaliar, porque hoje sou eu que avalio, amanhã sou eu que sou avaliado, né? E a gente cresce com isso, porque a gente está num ambiente entre irmãos e a gente só quer ver o melhor para Jesus. Então, é isso que faz a coisa andar, né? Os frutos nascerem. Então, tá de parabéns aí. Tô amando essas oficinas, gente, não perco por nada. Gente, todo mundo vai participar. Eu também vou apresentar, vai chegar meu dia de apresentar, de vocês me avaliarem, né? Prepara o lombo, viu? Gente, é isso mesmo, Paulinha. Até queria falar, porque teve algumas pessoas que saíram antes da avaliação. Gente, esses momentos de avaliação, de ponderação, a gente. O melhor. Isso enriquece, isso nos faz crescer.
E assim, toda vez que for ter a oficina, eu estou trazendo alguém com mais experiência para nos ajudar. No caso, hoje tem a Lei que vai fazer a ponderação dela agora. Então, assim, gente, quanto que na outra oficina o Ricardo, ele nos ajudou a crescer, sabe? Ele ponderou tantas coisas boas, assim, que ele estava avaliando, fazendo a avaliação da nossa oficina, mas estava servindo para mim também. Também estou aprendendo. Então, assim, quando a gente está aqui junto, no momento da apresentação da Vívia, eu aprendo, no momento da avaliação do Paulinho também aprendo, da avaliação, a gente vai aprendendo, a gente vai percebendo coisas que talvez a gente não percebeu, e aí um irmão, um vai ajudando o outro, e a gente vai crescendo, e fora esse momento de fraternidade, né, Paulinho? Ué, e até as falhas ensinam a gente, né? Por isso que a gente tem que exercitar. Tá Isso. ótimo, maravilhoso. Ale, eu já falei muito. Então, boa noite, a paz de Jesus. Como a Renata falou, meu nome é Alessandra, eu sou aqui da Diocese de Lusiânia. Gente, que alegria, que maravilha estar participando com vocês. Muito animado a sala, servos dispostos, né? Nossa, eu estou muito encantada, maravilhada com a graça de Deus. Entendi agora porque o Senhor dava a visão dos frutos, muitos frutos mesmo, Renata, vão ser colhidos dessa oficina. Eu queria perguntar para a Vivian, há quanto tempo você está no Ministério de Formação? Alessandra, há alguns meses eu recebi o convite. Quantos meses, irmão? Me conta aí. Sério? Nós começamos mais ou menos em fevereiro, né? Se não me engano, fevereiro. E Isso. você caminhava em... Mas quanto tempo você tem de renovação? Alessandra, eu sempre frequentava grupos de renovação, nunca fiquei sem frequentar. Tenho, assim, o seminário 1, seminário 2 de vida no espírito, mas serva e frequentando núcleo, participando de núcleo, eu comecei no início do ano, deste ano agora. Amém, que maravilha! E aí o Senhor já te chamou para o Ministério de Formação. Para ver, por isso que eu disse que são pequenas, são bebê, né? Engateando, e o Paulinho vem e me faz esse convite. Eu pensei, Senhor, mas por quê? Então, eu fui buscar na palavra e foi onde eu entendi, né? Não sou eu que escolho, né? E ele vem para nos capacitar, ele não vai escolher os capacitados, ele vai capacitar os seus escolhidos. Amém. Em oração, Jesus me disse isso, então foi o que tranquilizou o meu coração. Isso, e quero mesmo proclamar na sua vida, você tem um chamado para esse ministério, né? E assim, no momento da oração, eu até escrevi aqui, né? Que eu já tenho 21 anos, esse ano eu completei 21 anos de renovação. E 17 anos, mais ou menos, eu servi no Ministério de Pregação. E tem uns 3 anos e meio que o Senhor me revelou meu coração que o lugar que o Senhor quer para mim, né, para eu servir dentro da renovação, é o Ministério de Formação. Então, assim, e eu recomecei tudo de novo, né, porque a gente tem que renovar, estamos num movimento, né, que a gente precisa se renovar, e realmente esse é o meu chamado dentro da renovação, é essa vocação que Deus me chamou dentro da renovação, é o Ministério de Formação. E eu quero falar para você que você tem esse chamado, viu? Tome posse, é um carisma, né? Está lá em 1 Timóteo, é um carisma que o Senhor nos deu a formar o nosso povo. Então, continue, ser firme, porque muitos frutos realmente o Senhor ainda vai fazer através do seu servir, do seu ministério. Irmãos, maravilhoso, ela tem todos os traços, né, Renata? Ela tem todas as características, mesmo de formadora, o ensino, a gente vê o zelo, o cuidado, né? E realmente eu quero chamar bastante atenção, algo que, até pelo pouco tempo que ela tem, porque às vezes, quando a gente vem do Ministério de Pregação, né, a gente tem, assim, o jeito da pregação, né, do roteiro, de preparar uma pregação.
Mas eu quero chamar... E às vezes, quando um pregador vai dar um ensino, às vezes a gente sente nessa dificuldade, e como ela está, assim, acho que entrando, né, no ministério mesmo, que o Senhor está chamando ela de formação, realmente ela já está sendo moldada, já está sendo instruída, orientada, formada, né, para ser realmente uma formadora. E eu quero chamar assim, a atenção o uso da palavra. Foram duas coisas que me chamou bem a atenção e que o Senhor também já me colocava no coração quando eu me preparava para partilhar alguma coisa com vocês, a importância de motivarmos, da motivação, né, Renata? A Priscila sempre fala para a gente, que é a nossa coordenadora estadual, a motivação, maravilhosa a motivação dela, e veja que foi linkada, né, com o dia de hoje, o santo de hoje, né, e viva São João. Então, assim, ela fez essa motivação, eu já fiquei aqui com o coração mesmo ardendo. E nós não podemos esquecer, formadores, né, de motivarmos, de chamarmos a atenção dos nossos formandos, para aqueles que nós estamos... vamos apresentar o ensino, vamos dar o ensino, ministrar o ensino, de motivarmos. Outra coisa também é a palavra. Nossa, o uso da palavra, né? A gente não pode esquecer, porque nós temos a apostila, nós temos o ensino, então a gente vai seguindo ali a apostila. Não, não. O uso da palavra é também muito importante. A gente precisa orar, né? A gente precisa se preparar para dar o ensino. E aquilo perguntar, né? Para quem nós vamos estar direcionando o ensino? Quais são os servos? Qual o momento que eles estão? Então, a gente sempre tem que pedir isso para o Senhor. Pedir oração, pedir palavra, pedir uma motivação, a cereja do bolo, né? Que a Priscila também sempre fala. A gente sempre tem que pedir esse direcionamento para Deus, né? O que o Senhor aqui nesse ensino Ele quer falar, Ele quer levar para aqueles que vão estar sendo formados. Então, nossa, muito bom, nunca esqueçam disso. Outra coisa também, eu acredito assim que o mais de novo que ela trouxe foi justamente citar a live que teve, né, de Atos dos Apóstolos, perfeito, e a avaliação do nosso irmão Paulo, né, também fantástica. Você também já tem um tempo, né, irmão, de caminhada, um conhecimento no Ministério de Formação. Quanto tempo você tem? No Ministério de Formação, como formador, eu tenho, assim, desde 2017, eu comecei fazendo a Escola Nacional de Formação, e de lá para cá eu me apeguei, sabe, a esse de 2017, 2018, 2019, 2020, aí 2021 não teve, né, por causa da pandemia, mas então isso me despertou para a formação. Mas assim, o meu formador, que foi o Vila, né, que é o Aldenor aqui da nossa organização, que já faleceu, já tem mais de 10 anos, ele é a pessoa que fez muito a nossa diocese crescer, a nossa cidade. Então, assim, eu venho apaixonado por ler, por aprender, por ajudar nas formações, desde o início, né? Mas, assim, embrenhar no ministério mesmo, eu tenho uns 4 anos. Né? Amém. Mas tem até escola de formação, Ale, ó. Participei lá, é uma graça na minha vida participar da escola. Muito bom. Nossa, maravilha. Maravilhoso. Recomendo, não percam. Isso, é bom porque você já tem essa experiência e você partilha, né? Essa experiência. E outra coisa que ela fez também, que eu achei muito interessante, é quando ela, logo no iniciozinho, ela retomou o ensino passado. Uma coisa que eu escutei até do nosso antigo coordenador estadual, ai meu Deus, o Vicente, ele falava assim, que a gente sempre precisa saber aonde nós estamos, o que nós estamos fazendo, o objetivo do ensino. E aí eu quero falar, né? Quando ela falou daquela questão muita informação, eu não sabia o que, né, falar, são tantas coisas ricas. Então, quando a gente assim vai se preparar para um ensino,
sempre dois pontos, dois pontos que eu quero chamar a atenção. Primeiro é a oração, né? Para a gente fazer um ensino, a gente também precisa orar, se preparar e pedir para Deus, e perguntar mesmo para Deus, né? Senhor, o que o Senhor quer? Como o irmão falou, né, o Paulo, qual desses frutos aqui, né? Talvez essa comunidade, esses servos, está precisando que talvez eu me debruce mais, né? Que eu partilhe mais um pouco. Ela falou tantos testemunhos e realmente, às vezes, né, às vezes no tempo de caminhada você não servia no ministério, mas pelo jeito você já tem Vivian, né, uma experiência de comunidade, de grupo de oração, então você poderia partilhar muitas coisas. Mas sempre também o ensino pede de nós oração, nós nos colocarmos diante do Senhor, ouvirmos a Deus para que Ele nos direcione, né? Usarmos também os carismas no ensino, pedir direcionamento, né? Uma palavra de ciência, né? O que o Senhor quer? Interessante o slide que ela foi mostrando, né? O jeito que ela foi construindo aquilo ali com inspiração, né? Talvez porque ela seja professora, né? Educadora, mas a forma ali como ela mostrou a árvore, os frutos, muito criativa, interessante. E aí eu até falei assim, nossa, ela orou para, né? Cheiro de oração aquilo ali, né? Então, é muito importante, irmãos, que assim como a gente se prepara para pregar, assim como a gente se prepara para orar, para conduzir, o ensino também nós devemos nos colocar em oração diante do Senhor e questionar. Principalmente, nossa, nós só temos 20 minutos, 15 minutos. Uma coisa que eu aprendi também demais com a Priscila nas oficinas que nós tivemos, né? Se nós descobrirmos qual é o objetivo daquele ensino, nós poderemos ter 10 minutos, 15 minutos, 20 minutos, a gente vai conseguir passar o que, né, realmente aquele ensino, a intenção, o objetivo, o sentido daquele ensino, por exemplo, na apostila de identidade. Por que falar dos frutos da espiritualidade, né? E ela trouxe isso quando ela lançou as perguntas, eu senti muito isso. Uhum. Quando ela lançou aquelas perguntas no final, que eu acredito também que foi inspiração de Deus, porque ela se preparou. Outra coisa, né, irmãos? Precisamos ter esse zelo de nos prepararmos em oração e em estudo, né? A gente percebe que ela leu a apostila, que ela organizou, que ela preparou. Perfeito. Também, né, nós devemos dedicar tempo pelos slides, o zelo que ela teve, a clareza, né, até as imagens que ela selecionou, como o irmão falou, né, não foi cansativo de ver as cores, a forma como ela apresentou. Então, a gente percebe essa preocupação. E atingir esse objetivo, o objetivo ali que faz questionar, né? E eu vejo que esse ensino da espiritualidade é levar os formandos, os membros da renovação, a reconhecerem se realmente eles estão vivendo a espiritualidade, né? Porque vai confrontar. Então, o principal objetivo ali é citar mesmo os frutos. É falar, olha, quem vive a espiritualidade, o servo que vive a espiritualidade da renovação, reconhece esses pontos aqui, ó, na sua caminhada, na sua missão, no seu servir, né? Então, quando a gente identifica o objetivo da formação, aí, irmã, a gente consegue começar a selecionar o que a gente vai falar ou não, que é mais importante, né? Se tiver mais tempo, se tiver menos tempo, a gente vai organizando. Essa é minha pequenininha contribuição nessa formação maravilhosa. Deixa eu ver se eu tenho mais alguma coisa para falar. Irmã, acredito que foi isso, viu, Renata? E acho que é isso, os pontos assim que eu vi. Irmã, não esquece da oração final, realmente é muito importante encerrar. Um pequeno chamado, né? Aqueles questionamentos que você fez ali, você já poderia, talvez, por causa do tempo, na hora que você foi lançando as perguntas, ali já ir orando, né? Lançar as perguntas em oração, perfeito.
mas é isso mesmo, você está no caminho, e eu estou muito grata a Deus por estar participando desse momento com vocês. Para mim também foi um crescimento maravilhoso. Amém. Amém. Nossa, eu sou muito grata. Estou muito feliz mesmo. Eu sou muito grata, Ale, pela sua participação. Vívia, nossa, Vívia do céu, parabéns. Que Que tesouro que você benção, tem viu? aí, hein, Renata? Que Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. amém. Ai, Vivi, eu estou muito feliz. Deus seja louvado pelo seu chamado, pelo seu sim, pela sua disponibilidade, por essa docilidade você ter dito sim para esse ministério tão importante para nós, esse ministério tão rico, né, na RCC que nós temos aí. Deus nos chama, talvez ele nem precise de nós, né? Nós é que precisamos ser chamados e ele nos chama. E que bom que você deu o seu sim. Fico muito feliz, estou muito feliz mesmo. Deus seja louvado pela sua ministração de hoje. Quão rica, né? E eu creio, irmã, que nós estamos crescendo juntos, tá? Nós juntos, todo mundo junto, a gente vai conseguir, a gente está crescendo, a gente está aí frutificando, né? Recebendo essa água. Gente, que lindo! Eu fiquei muito feliz com seus slides, sua metodologia. Fiquei muito feliz. Eu acho assim que tem tudo a ver, né? A hora que você colocou a árvore ali, eu tenho certeza. A gente não vai esquecer dessa formação, porque quando você colocou aquela árvore ali, e ele colocou ali que era o fruto, o que era a água, o que era o Espírito Santo, o que nós precisamos, né? Você remeteu lá na experiência do Kesem, né? Gente, você fez tudo linkado. Foi maravilhoso. Foi muita inspiração de Deus. Então, eu fiquei muito feliz. Muito obrigada, irmã, pela sua ministração. Paulinho, muito obrigada também. Deus seja louvado. Foi maravilhosa essa avaliação. Sinomar também, gente do céu. Então, assim, irmãos, vamos continuar firmes. O Senhor, ele nos chamou e nós precisamos, né, corresponder a esse chamado. Quando eu até de que eu estive em Pires do Rio, né, Paulinho, eu falava disso, né? Quando o nosso tempo de chamado, né? Por exemplo, nós somos chamados para esse ministério por esse tempo. Quando terminar esse tempo, quais são os frutos que nós iremos deixar, né? Então, o Senhor ele vai perguntar quais foram os frutos, Renata, que você deixou nesse ministério de formação, nesse tempo, nesse chamado que eu fiz a você, né? Cada um de nós aí, que nós vamos ter que apresentar para o Senhor os nossos frutos. Ale, muito obrigada. Nossa, quão rica foi sua avaliação. Acrescentou demais. Estou muito feliz. Ale, muito obrigada de coração mesmo, irmã. Conte sempre comigo, viu? Fiquei muito feliz. Vamos chamar e convidar uns, vou pegar aí os contatos. Você tá vendo, né? Sinomar também, que graça, quando a avaliação que ele fez da avaliação, que às vezes é um momento delicado, né? Com a Priscila, que eu comecei a ver isso, avaliar quem está avaliando, né? Mas é muito interessante, ele foi também bem amoroso, educado, e foi, né? Chamando a atenção para os pontos. Muito bom, irmão. Deus te abençoe. Quanto tempo assim Sinomar tem de caminhada já? Eu gosto de conhecer o povo. Quanto tempo, Sinomar, quanto tempo? Pois é. Ale, te contar o caso do Sinomar. Sinomar, ele até, o senhor colocou no meu coração, eu convidei ele, a Eliane, que está aqui com a gente, a esposa dele, os dois são do meu grupo de oração, do Ministério de Música, do meu grupo de oração. E aí, numa missão, o Senhor colocava no meu coração para convidar o Sinomar, que ele tinha o perfil de ser formador, e o Senhor quer usar muito dele, sabe? Que ele tem muito a contribuir para a RCC, para essa diocese. E eu convidei ele, falei, Sinomar, Eliane, vão participar. E aí eles disseram sim. Então, assim, tem, como se diz, tem pouco tempo também, né, Sinomar? Estou aqui respondendo, mas pode ficar à vontade, Sinomar. Na verdade, caminhada na renovação é recente, né? Eu entrei... Quanto tempo mesmo, amor? Esse ano. Geralmente a mulher que marca as datas, mas foi esse ano, né? Esse ano eu iniciei, graças a Deus, momentos maravilhosos de enriquecimento. Estou cada dia mais aumentando a minha fé, na verdade, renovando enquanto ser que procura realmente o Espírito Santo.
Caminhada na igreja, na verdade, eu sempre estive presente, né? Desde a infância, pastorais, grupo de jovens, então a vida toda, graças a Deus, nunca me afastei, a vida toda nessa caminhada aí. Agora, com certeza, é um momento novo, né, de mais espiritualidade, e com certeza isso vai me enriquecer muito e muito ainda. Nossa, a Renata rezou, hein? Deus foi certeiro aí no chamado, menina. Já toca violão, hein? Normar só está aqui fazendo companhia, viu? Eu fui, porque nós dois não andamos separados, não, só andamos juntos. Eu sou do Ministério de Música e carreguei lá para o meu ministério, agora a Renata carregou para o Ministério de Pregação e me levou junto. Eu pensei, meu Deus. Tá aí junto, amém. Deus te abençoe. Ai, Deus é Muito, maravilhoso. por isso, eu estou vendo, por isso que eu via muitos frutos, uma chuva mesmo, muitas promessas, muitos frutos. Deus abençoe, Renata. Amém. Deus seja louvado. Serviço. Deus te abençoe. Eu fico feliz, né? Deus é maravilhoso, né? E assim, desde a oração, ele vem falando de fruto, de água, e aí a formação também, a administração foi tudo com fruto e água, e o Espírito Santo, Deus vai, ele é perfeito. A hora que a Bíblia estava apresentando o ensino, eu refletia como Deus é maravilhoso, como ele nos ampara. Às vezes eu fico pensando, gente, eu nem mereço, Deus é perfeito demais. E você também, né, que é recente, você também que lá... Ah, maravilha, Deus todo mundo vai realizar maravilhas com a entrega de vocês, né? Mas Amém. Isso tudo é chamado, porque a formação também é uma vocação. Agora eu entendo aqui por que o Senhor me colocava no coração para falar, né? Desse chamado. É uma vocação. Eu já tenho 21 anos, mas também há 3 anos, 4 anos, eu também me sinto ainda engatinhando nesse ministério. Então, estamos juntos e Deus nos abençoe. Amém. A gente está quase encerrando, falta um minutinho aí, então vou ser rápida, para a gente não extrapolar muito tempo. Ainda, Vívia, eu ainda pondero algumas coisas aqui ainda, que eu quero dizer para você, né? Foi maravilhoso, porém eu quero reforçar para a gente sempre terminar nosso momento de formação com uma oração, mesmo que seja breve, né? Nós sempre temos que regar, trazer oração, porque nós somos carismáticos. E nossos ensinos têm que ser regados de oração. E também que eu senti falta, assim, de abrir o espaço para dúvida, né? Quando a gente ministra um ensino, mesmo que online, né? Principalmente se for presencial, a gente tem que abrir esse espaço, né? Dúvidas, e não temos que ter medo das dúvidas, não. A gente não sabe tudo, e se a gente não souber também, não tem problema, a gente responde depois, a gente pergunta quem sabe, a Lê, o Paulinho aí, tá aí para nos acudir. Então, assim, não é problema, viu, irmãos? Não tenhamos medo de abrir esse espaço. Então, eu estou muito feliz, eu quero agradecer a todos que estão aqui, irmãos. E, Vívia, você pode finalizar para a gente com a oração? Você não fez oração no ensino, mas faz agora, né? Não tem problema. Vou fazer agora, tá bom? Amém. Eu só uma dúvida, eu excedi quanto tempo, meu irmão? Eu fiquei sem ver a tela, eu fiquei sem saber. Foi mais... Era para ter terminado às 9h49, né? Acho que foi 9h54, acho. Acho que foi isso mesmo. Não sei se foi 5, se foi 6 minutinhos, foi pouca coisa. Pouca coisa. Foi ótimo. Aceitável, a gente aceita. Normal. Então, nessa noite, meus irmãos, eu quero louvar, quero bendizer ao nosso Senhor Jesus Cristo pela oportunidade de estar aqui com vocês nesse Ministério de Formação. Já quero apresentar nesta noite todos que aqui estiveram conosco, Pai. Quantos já estavam cansados no seu momento de descanso e decidiram estar conosco nesta noite de oração, nesta noite de formação, Senhor Jesus. Nós já te pedimos, te louvamos, te agradecemos e já te pedimos, Pai, o dom de sermos como João Batista, de sermos seus precursores, de ir anunciando, de ser anunciadores do seu evangelho, Senhor Jesus Cristo. E já agradecemos também nesta noite, Pai,
a presença de todos que aqui estiveram conosco, já colocamos todas as famílias dos que aqui estão conosco, Pai amado e todo-poderoso. Nós te dizemos nesta noite, Pai, Tu és o nosso Rei, Tu és o nosso Deus. Sem Ti nós nada podemos, sem Ti nós nada fazemos, Senhor Jesus. E nós assumimos, Pai amado, eu recebo e tomo posse nesta noite, Senhor Jesus. Hoje eu tive a certeza que não sou eu que escolho, mas o Senhor quem nos escolhe. Que o Senhor não escolhe aqueles que são capacitados, Pai, mas o Senhor capacita os seus escolhidos. Que nós tenhamos a humildade, Senhor, a humildade de saber levar, Senhor Jesus, de saber pregar, não aquele Deus que nos convém, mas um Deus que está dentro da palavra. Seja usado sempre a Tua palavra como nossa fonte de abastecimento. E que nós possamos nos abastecer espiritualmente, Senhor Jesus. Obrigado por esta oportunidade. Obrigado por esta graça. Nós te louvamos, te bendizemos. Bendizemos de todo o coração. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Amém, irmãos. Obrigada pela oportunidade. Muito obrigada. Só tenho a agradecer, viu? Amém. O coração está aqui alegre, mas que tudo que foi feito foi por Ele, para Ele e com Ele. Amém. Que Ele seja louvado. Que nós fizemos por em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus seja louvado, irmãos. Fiquem com Deus. Tenham uma Obrigado, boa noite. Alessandra. Obrigado pela sua participação. Deus abençoe. A gente se encontra. Obrigada, Ale. Eu te agradeço. Amém. Beijo. Tchau, gente. Tchau, Boa tchau. noite. Boa noite, com Deus.